Eu dei uma revisitada lá no teu currículo, né? Obviamente, para a gente montar um script dentro do que é o seu expertise. E eu percebi que praticamente todos os teus estudos são na temática jovem, atleta ou algo relacionado, né? Você se especializou realmente no jovem, né? Na faixa etária que você trabalhou no Vasco. Você trabalhou só com categorias de base no Vasco? Sim, eu tive uma passagem rápida num clube chamado Barueri, em São Paulo. Eu fui para lá, o clube foi vendido, foi para Presidente Prudente. Teve uma confusãozinha lá com o clube, acabei voltando para o Rio. Mas por que as minhas publicações elas são oriundas desse público? Porque a ideia sempre foi publicar e resolver um problema imediato do momento atual. Então, por exemplo, como é que a gente vai resolver o problema das questões maturacionais, né? Porque há 15, 20 anos atrás, quando a gente levantava dados, a gente encontrava dados no seguinte, Belmiro: 80% dos atletas sub-15 acima da idade. Aí, quando a gente ia para um jogo, isso eu estou falando de 2006, 2005, a gente ia para um jogo, escutava lá o pai e a mãe: esse garoto é gato, não sei o quê, o garoto grandão. E o futebol era extremamente amador. E aí chegou um tempo que a gente conseguia mudar isso. Ou seja, você faz uma avaliação de idade biológica. Tá, mas qual o protocolo, qual a equação? Vai fazer estatura prevista, qual o protocolo, qual a equação? Então, à medida que a gente tinha muitos problemas e muitas dúvidas, a gente tinha que produzir estudos para encontrar os melhores resultados e levar esse estudo para a prática. Então, a maioria das minhas produções, elas foram de acordo com as necessidades atuais ali no dia a dia, que influenciaram de forma clara a política de gestão do clube. E isso gerou impactos significativos de dados, de promoção de atletas. E de resultados, né? De resultados, de retorno financeiro para o clube, porque o clube acaba vendendo o atleta que está em excelentes As categorias condições. de base lá do Vasco, na época que vocês trabalharam, você, Simão e etc., era top, né? Ganhava tudo, né? O Simão sempre foi minha referência, né, na área acadêmica, e em 2015 tem uma história interessante, porque eu retorno para a parte das categorias de base ali, para gerenciar novamente a parte da fisiologia. E aí eu chego para o Simão e falo: Simão, você está fazendo o quê? Vem aqui no Vasco para a gente conversar. O Simão vascaíno. Eu lembro que quando o Vasco caiu para a Série B em 2009, eu dei uma bandeira para ele, ele ficava com a bandeira lá no apartamento dele, botava lá, ele muito fanático, né? Eu falei: vem aqui em São Januário para a gente conversar. Aí quando ele chegou lá, eu falei: cara, Simão, tá vendo essa sala de musculação aqui? A gente precisa organizar toda a parte de treinamento de força, cara, precisa da tua ajuda. E aí eu não tenho condições de pagar muito não, o valor é esse, cara, preciso da tua ajuda. Aí ele falou: Regi, eu tô contigo, vamos para dentro, tô precisando de mudar um pouquinho a minha área, eu quero empreender. E ele revolucionou o processo de futebol. As pessoas não têm muita ideia, porque você falou no início assim: vocês me ajudaram no pós-doc. Negativo, cara. Negativo. O teu estudo que ajudou muito mais o futebol. Talvez quem está do lado de fora não tenha essa noção. O professor Fabrício Di Masi, ele fez um estudo com a gente, onde a gente observou, em termos de recuperação, a água, o trabalho na água, o efeito que gerava na recuperação dos atletas. E isso a gente investia nas políticas ali. O que gerava? Resultado. Então, assim, quem desenvolve os estudos não tem fazer essa translação? Porque no futebol, em geral, isso não acontece. Não, né? Acontece. Futebol no Brasil é muito comandado por ex-jogador. Aí tem os interesses. Simão chegou e falou assim: Carlos, me chamava de Carlos. Carlos, essa sala de musculação, joga tudo no lixo. A gente típico dele fazer isso mesmo. A primeira coisa foi extensora. Aí eu olhei assim e falei: cara, como é que eu vou chegar pro professor Isaías Chinoco e professor Isaías Chinoco, espetacular dirigente, aprendi muito com ele, e vou falar assim: professor, é para jogar aquela sala de musculação no lixo. Ele vai falar assim: meu querido, mas a gente ganhou da Life, da tecnologia, não lembro. O clube ele faz uma permuta, uma parceria com essas empresas, e as empresas durante muito tempo faziam lá a montagem das salas de musculação. E aí eu falei: Simão, a gente tem autonomia, mas antes a gente tem que mostrar por que a gente está desfazendo dessa sala de musculação. Ele falou: não, só preciso disso, disso, disso. Pegou os equipamentos e agora vamos começar a trabalhar os estudos para mostrar os efeitos. Aí a gente olhava os jogadores chegando, meio-dia, sub-20, chegava meio-dia. Aí eu lembro do Simão assim, olhando os garotos ficavam na sala de musculação, nem olhava o peso, fazia o exercício. Eu, Simão, não dá. Os caras estão malhando, não estão treinando. A gente fazia um programa de estágio, são muitas variáveis que você tem que controlar. E fazia um programa de estágio, colocava ali o acadêmico que quer aprender, ele ficava do lado do atleta, controlando
o exercício controlando a intensidade, gerava um efeito absurdo no ganho de força, de composição corporal, de diversas variáveis. No final do ano, quando a gente mostrava o relatório, a gente mostrava os resultados, só que os resultados eles eram muito próximos dos resultados do campo. Aquela equipe que não vinha vencendo, que não vinha, a correlação era altíssima. Então a gente conseguia quebrar os paradigmas, não é simplesmente chegar, faz isso e acabou, não, vamos mostrar por quê, e o negócio dava certo. E o mais importante, os atletas começavam a confiar. No primeiro momento, quando a gente tirou o treino, por exemplo, que era tarde, e para o sub-20 treinava à tarde. Os garotos iam dormir 3, 4, 5 horas da manhã, celular, né? Ainda mais agora com o Instagram, nessa época os jogadores de futebol, né, têm uma relação muito diferente, e eles iam dormir tarde, acordavam, já tinham terminado o ensino médio, o que eles iam fazer? Acordava para almoçar e treinar. Cara, a gente conversava com eles, isso é vida de vagabundo, vocês têm que virar atletas. E aí botava para treinar de manhã, integral, os garotos reclamando, mas lá na frente começava a dar resultado, nossa, aí... Então, assim, o Simão foi muito importante porque ele trouxe a academia que eu digo, o ambiente acadêmico, né, a ciência para o futebol. Isso no ano de 2015. E a gente começou a ter resultados, a gente começou a contribuir com os estudos, né, com os artigos, e os resultados começaram a aparecer. Por um lado era muito bom, porque os garotos eram promovidos ao profissional, a gente estava focando em algumas competições, a gente não conseguia porque os garotos subiam, e aí a gente tinha que fazer tudo de novo. Então, assim, ele chegou com a ciência. E no futebol, hoje, está mais fácil. Mas até então, antes era muito difícil você... Eu recebi uma vez uma crítica de um dirigente falando que eu era muito teórico. O Erdi é muito teórico. Eu falo, cara, eu estou aqui desde 19 anos, trabalhando na prática, eu sou muito teórico. Por quê? Porque eu trazia parte científica. Hoje, quem não estuda é mal visto dentro do futebol. Antigamente falava assim, onde é que você jogou? Hoje se pergunta, cara, onde é que você estudou? O que você produziu? Mudou muito. Que legal, mas mudou mesmo. Maneiro. Porque o que eu sabia, inclusive porque eu estava nesse momento lá dentro do Vasco com vocês, o que eu tinha noção é que era o que se falava, que era difícil a entrada do então, até o Pet, não, a minha parte o Alex, também foi complicada. Né, entrando no Flamengo, eles enfrentavam essa barreira, né? Do prático, que ainda faz lá o Jairzinho, não sei o quê, e né, não aceita a inovação, né? O que vai dar resultado de forma fundamentada.